Nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vem, concede por bondade, em perfeita comunhão, a pureza da doutrina, a constância na oração. Purifica nossas mentes, ó Senhor. Purifica nossas mentes, ó Senhor. Amor, fé e esperança ao rebanho, ó Jesus. Amém a teu evangelho e Uma boa noite a cada um de vocês que nos acompanha em mais um momento de estudo da Palavra do nosso Deus. Todas as quintas-feiras à noite nós nos reunimos aqui, 9 horas da noite, através das plataformas da nossa comunidade, da comunidade Cristo Redentor, para também chegar assim até a casa de cada um de vocês, para estudarmos um pouquinho da Palavra do nosso Deus, para refletirmos sobre algum assunto. Meu nome é André, eu sou um dos pastores aqui da comunidade Cristo Redentor e do bairro Três Vendas de Pelotas. E também lembro que a gente está nesse momento de forma simultânea, tanto no Facebook como no YouTube, transmitindo esse momento de estudo. Então, se você está no Facebook, se você quer migrar para a plataforma do YouTube ou vice-versa, quiser acompanhar em outra plataforma, pode ficar assim à vontade, estamos nesses dois locais, falando um pouquinho da palavra do nosso Deus. E hoje nós queremos dar sequência àquela série de estudos que temos feito sobre a palavra do nosso Deus presente no culto, ou culto a Deus. Um assunto bem prático, um assunto que também queremos assim conversar, sobre o qual queremos conversar hoje. E hoje queremos pegar mais uma partezinha do culto. Queremos falar um pouquinho mais sobre a Santa Ceia e como Lutero via a Santa Ceia dentro do culto. Um dos textos que sempre lembramos quando falamos em Santa Ceia é o momento da instituição, quando Jesus toma o pão e diz: "Pegam e comam, isto é o meu corpo, bebam todos vocês, isto é o meu sangue." Mateus 26, 26 a 28. Sobre esse texto é a base do nosso estudo também. Hoje, já estamos no 6º estudo dessa série e hoje queremos falar sobre alguns faróis que Deus coloca para nós, que nos guiam enquanto nós estamos aqui nesse mundo. Escolhi esse tema, esse assunto, para falar sobre o culto nesse período em onde estamos vislumbrando a saída assim, de um momento bem difícil de pandemia, um momento onde nós também tivemos durante todo esse tempo o nosso Deus ao nosso lado, como um farol a nos guiar. E algumas coisas práticas ele coloca aqui na nossa vida para que assim a gente possa refletir sobre elas. Lutero fala muito sobre o culto e por estarmos próximos da Reforma Luterana, dia 28, hoje, dia 31, a Reforma Luterana, comemoramos ou lembramos essa data. Quero usar bastante a visão de Lutero sobre a Santa Ceia como parte deste culto. Desde já eu convido a cada um de vocês a interagir comigo, deixando seu comentário, curtindo esse momento, também compartilhando assim, para que a gente possa alcançar mais pessoas com a palavra do nosso Deus. Sabemos o quanto assuntos como esse, o culto, a Santa Ceia, dentro do culto, questões práticas, geram dúvidas nas pessoas. E por vezes nós
não conseguimos testemunhar a nossa fé. Por isso, compartilhe dessa forma o estudo bíblico ali na sua linha do tempo, enfim, na sua rede social, para que assim você também possa então ouvir um pouquinho mais, além de ouvir, também compartilhar aquilo que Deus nos ensina em sua santa palavra. Assim fazemos a missão do nosso Deus. Deixe o seu comentário, compartilhe esse momento, indique para algum amigo, compartilhe em algum grupo que você tenha, da sua família, enfim, esse momento de estudo que será certamente muito proveitoso para todos nós. Como eu disse antes, queremos falar sobre alguns faróis que nos guiam aqui nesse mundo, e Lutero chama assim partes do culto, ou partes sobre as quais nós queremos estudar hoje. Como eu disse há pouco, estamos bem perto de lembrar essa data da Reforma Luterana, e por isso pergunto desde já, nas minhas perguntas iniciais para reflexão, o que Lutero ensinou sobre o culto e suas partes? Você tem algum conhecimento sobre isso? Você lembra de alguma coisa que você já tenha ouvido sobre ensinamentos de Lutero sobre o culto e sobre cada partezinha do culto? Acompanhe esse estudo que certamente iremos falar bastante sobre isso. Quando você vai ao culto, qual é a parte do culto que você mais espera? São os hinos, a leitura da palavra, momentos de oração, reflexão na palavra, que são as mensagens, os sermões, ou a Santa Ceia, ou o momento de bênção, enfim. Qual é o momento que você espera quando vai à casa do nosso Deus? Quais são os faróis no culto? Falando sempre de culto, de vida de culto. Quais são os faróis usados por Deus para nos guiar, para nos levar para junto de si nestes momentos? Vamos refletir sobre isso. Finalmente, sobre a Santa Ceia, o que você acha? Ela é parte integral do culto? Ela faz parte do culto? Ou ela é um extra que nós recebemos de Deus, algo a mais que nós recebemos de Deus, que não faz parte do nosso culto, mas sim que celebramos por ser assim uma bênção extra que recebemos do nosso Deus? Reflita sobre essas perguntas. Abra também a sua Bíblia já em Mateus capítulo 26, versículo 26 a 30. Esse texto nós queremos ouvir. Sobre esse texto nós também queremos refletir logo na sequência. Hoje no nosso estudo nós temos canções então tradicionais da Reforma, e essa primeira canção de igual forma assim foi composta para tal, para os 500 anos da Reforma, um hino bastante conhecido, um hino que nós cantamos dentro das nossas comunidades luteranas, enfim, já há algum tempo. Vamos cantar também assim ao nosso Deus, lembrar o quanto Deus está conosco, se revela a nós também em sua santa palavra e se revelou através desse movimento tão especial que é a Reforma. Vamos louvar ao nosso Pai Celestial.
bela canção composta também para os 500 anos da Reforma, como eu já havia dito, e que traz toda essa verdade da palavra do nosso Deus, refletida também através do canto. Quem veio depois do meu boa noite inicial, mais uma vez, boa noite. Eu sou o pastor André, aqui da comunidade Cristo Redentor das Três Vendas. E convido a cada um de vocês a permanecer comigo nesse momento de estudo, também a compartilhar este momento, se assim desejá-lo fazer, para que a palavra de Deus possa alcançar assim mais pessoas. Também a comentar, deixar o seu comentário, enfim, interagir de alguma forma aqui com a gente, porque assim a gente também tem essa sensação de comunidade, estarmos juntos a cada um de vocês. Agora vamos estudar a palavra do nosso Deus, como eu havia dito antes. Se vocês têm a Bíblia vocês em mãos, ou quiserem pegar algum aplicativo de celular, enfim, alguma coisa assim, para acompanhar o texto de Mateus 26, a instituição da Santa Ceia, texto muito conhecido, versículos 26 até o versículo 30. E queremos então refletir sobre, assim, aquilo que Lutero chama de faróis que nos guiam ainda hoje aqui neste mundo. Antes de começarmos a olhar propriamente para a palavra do nosso Deus, nós também pedimos a Ele que Ele nos abençoe, falamos com Ele em oração. Amado Deus e Pai, graças e louvor nós te rendemos porque mais uma vez nos deste a possibilidade de podermos nos reunir, ouvir a tua santa palavra, cada um hoje em sua casa, com a sua família, com seus familiares, também ouvindo assim uma reflexão na tua santa palavra. Nos abençoe de uma forma muito rica e faça com que o teu Santo Espírito abra o nosso coração e a nossa mente para que possamos compreender a Santa Ceia como sendo parte integral de um culto que nós rendemos a Ti, que nós recebemos de Ti também todas as bênçãos que dele provém. Por isso que o Teu Santo Espírito, mais uma vez te pedimos, abra o nosso coração e a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei lá no início do nosso estudo, esse já é o 6º estudo então dessa série que nós falamos sobre o culto cristão, sobre os momentos de culto na casa do nosso Deus, e nós queremos assim então refletir sobre esse tema, e estamos refletindo sobre esse tema devido à sua importância depois de um longo período de pandemia onde ficamos por vários finais de semana afastados da casa de Deus. E então queremos refletir sobre esse assunto. E eu sempre lembro algumas coisas bem importantes. Primeiro, nós estamos cercados de uma série de formas diferentes de prestar culto a Deus. E nos estudos anteriores nós vimos que nem todas essas formas de prestar culto a Deus agradam ao nosso Deus. Pois o culto que agrada a Deus, ele provém da sua palavra. Ele não provém de sentimentos humanos ou de ideias religiosas que nós podemos ter, mas sim Deus revela em sua palavra qual é a forma de culto que lhe agrada. E nessa série de estudos eu estou olhando para uma série de textos, enfim, onde nós temos o próprio Jesus falando com cada um de nós. Não trago uma receitinha pronta de como fazer cada culto, de como organizar um culto, mas sim olhar para a própria palavra de Deus, onde o nosso Deus nos orienta assim sobre como é o culto, ou o que é importante num culto que lhe agrada. Também quero lembrar que hoje eu quero falar bastante sobre Lutero, sobre a sua visão de culto. E Lutero tinha uma visão muito especial sobre o culto, escreveu muita coisa sobre o culto público, sobre o culto prático da vida do cristão. Talvez grande parte da reforma se deu nesse sentido, quando Lutero então revoluciona a forma de canto congregacional, e vocês provavelmente já ouviram muito sobre isso. Lutero compõe hinos, ao final do estudo iremos ouvir uma das canções compostas por Lutero. Lutero tira partes da liturgia, Lutero facilita a liturgia para que as pessoas pudessem compreender o que estava sendo falado no culto.
Lutero traduz essa liturgia, traduz a palavra de Deus para o linguajar do povo, para que as pessoas pudessem entender. E assim Lutero então usa muito a palavra de Deus. Lutero fala muito sobre a pregação e que essa pregação deveria ser uma pregação prática. Lutero tira todo o enfoque de sacrifício sobre a missa, sobre o culto, e sacrifício humano, e sim coloca o foco em Cristo e em Deus, que vem a nós e nos serve também com a sua palavra e com os seus sacramentos. E de igual forma, Lutero fala muito sobre a Santa Ceia, sobre como Deus vem a nós neste sacramento da Santa Ceia. E antes de olhar para aquilo que Lutero nos diz, vamos olhar para aquilo que o próprio Jesus fez na noite em que ele entregou a sua vida em nosso favor e que junto aos seus discípulos ele então institui a Santa Ceia. Mateus 26, versículo 26 até o 30. Nos acompanhe nessa leitura. Um texto muito conhecido, um texto muito especial. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei este vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. O restante da história você conhece. Ali Jesus é entregue então por Judas, Jesus é preso, é julgado, é condenado, é morto, ressuscita no terceiro dia e hoje reina nos céus sobre todos nós. Esse texto é a base da Santa Ceia, mas Lutero, quando fala sobre a Santa Ceia, ele tem um olhar muito diferente. Ele começa a olhar lá do princípio da história da criação do ser humano, ele começa a olhar lá para o culto de Caim e Abel, aquele culto de sacrifícios, e ele escreve um comentário sobre o livro de Gênesis. E esse comentário é muito especial, uma visão bem prática daquilo que já acontece lá com os primeiros seres humanos. E ao escrever esse comentário, Lutero enfatiza que o culto a Deus é muito mais do que apenas ouvir a Deus em sua palavra. Ele enfatiza muito a importância de se manter 3 pilares, ou 3 que ele vai chamar de faróis que nos guiam durante esse mundo. E sobre isso eu quero conversar um pouquinho com vocês, de manter no culto a palavra, o ouvir da palavra, o batismo e a Santa Ceia. No estudo anterior nós falamos sobre o batismo e a sua importância dentro do culto. E para Lutero, a Santa Ceia tem igual importância a palavra e importância do batismo agora como um sacramento que Deus institui para o nosso bem, enfim, para nós cristãos. Lutero fala muito sobre esses dons divinos do batismo e da Santa Ceia serem essenciais no culto, serem partes essenciais de um culto. Essa visão era diferente de todas as pessoas da sua época e grande parte dos teólogos da sua época e ainda de pessoas e de teólogos que pensam diferente hoje, que veem o batismo e a Santa Ceia como algo a mais, como um benefício diferente, não parte do culto, mas sim como algo que Deus teria nos deixado, algo especial que Deus tenha nos deixado para recordar daquilo que Jesus fez com os seus discípulos. Ao começar falando sobre o culto de Caim e de Abel, Lutero escreve então o texto, ou escreve um comentário sobre o texto de Gênesis. E ali ele enfatiza vários textos, vários momentos em que Deus
dá provas ao ser humano de que a sua graça, a sua misericórdia ainda estavam presentes na sua vida. E Lutero vai além, ele diz que toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, nós vemos vários sinais exteriores, visíveis, ou seja, vários sinais visíveis da presença graciosa de Deus junto ao seu povo através da sua palavra. Lutero diz assim que esses são os faróis, como eu disse há pouco, e ele complementa dizendo assim que esses sinais exteriores e visíveis da graça de Deus junto à sua palavra, Deus os deixa a nós a fim de que os homens, com a memória agora refrescada pelos sinais da obra externa, ou seja, os sacramentos, possam crescer na certeza maior de que Deus é bom e misericordioso. Em outras palavras, Deus diz, Deus em sua graça, ele deixa algo visível, algo que possa ser visto, possa ser tocado pelo homem, como os sacramentos são visíveis, podem ser tocados por nós, para que nós possamos ter a certeza da presença de Deus em nossa vida. E ali ele acrescenta uma série de exemplos. Ele começa falando sobre o culto de Adão e dos seus filhos. Lutero diz assim que imaginava o quanto teria sido grande e consolador depois de Adão ser expulso do paraíso, depois de ter perdido contato direto com Deus, de ter perdido a árvore da vida, enfim, que era a presença de Deus em seu meio, de ter perdido uma série de privilégios que provinham da graça de Deus, como foi reconfortador agora ter ainda a presença de Deus em seu meio. E essa presença de Deus se dava através dos altares que eram erguidos e dos sacrifícios que ali eram consagrados, pelos quais nós poderíamos então perceber que ainda havia misericórdia de Deus. Deus ainda não havia rejeitado completamente o ser humano, mas que sim, que ainda o seu objetivo era recuperar agora este ser humano e dando-lhe uma nova vida. Através dos sacrifícios, Deus se fez presente durante todo o começo da história da humanidade, sempre demonstrando que ali ele realmente estava presente. E essa presença se dava, por momentos, através de coisas extraordinárias ou de fatos extraordinários. Eu trago aqui 2 exemplos. Primeiro, o texto de Levíticos, capítulo 9, que está colocado aí para vocês, capítulo 9, versículo 24, onde Moisés e Arão estavam oferecendo sacrifícios e o povo estava ao seu redor. E aí diz o texto, de repente saiu fogo da presença de Deus, o Senhor, e devorou a oferta queimada e a gordura que estava no altar. Ao verem isso, os israelitas deram gritos de alegria, ajoelharam-se, encostaram o rosto no chão e assim adoraram o Senhor. Ali Deus estava presente, Deus presente em meio ao seu povo. Outro texto, certamente muito conhecido, e mais conhecido do que esse primeiro, era quando Elias então oferece o seu sacrifício e desce fogo dos céus para consumir esse sacrifício, mostrando assim a presença de Deus em meio ao seu povo, ou ao lado daqueles que nele confiavam. Diz assim, 1 Reis, capítulo 18, versículo 38 e 39. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritavam: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Quando a presença de Deus se manifestava, o povo de Deus se curvava diante dele. Quando Deus estava presente de uma forma real, visível, diante do seu povo, através dos sacrifícios, a adoração era verdadeira e o povo reconhecia essa sua presença. Assim poderíamos citar outros textos, mas estes 2 já bastam para nos mostrar que as manifestações
da misericórdia divina, através da história do seu povo, sempre eram visíveis aos olhos deles. A graça de Deus sempre se tornava visível. Eu trago mais alguns exemplos para que a gente possa refletir, não contextos bíblicos, mas certamente você irá lembrar destes exemplos. Logo depois do dilúvio, Deus coloca um sinal visível nos céus, o arco-íris, como uma prova convincente de que no futuro Deus nunca mais iria vir a castigar o povo com tamanha punição. Sinal visível da presença da graça de Deus. Mais adiante, lembro de outro fato: Abraão, ao receber a promessa de Deus de ser descendente ou dar descendência a uma grande nação, ele recebe então como um sinal visível no seu corpo a circuncisão. E essa circuncisão acompanhou o povo até o momento em que Cristo vem e agora coloca o batismo em lugar da circuncisão. Sendo hoje ainda essa a marca que persiste em cada um de nós, o batismo como uma marca, como um selo que Deus coloca em cada um de nós. No Novo Testamento, Lutero usa todos esses exemplos e diz que no Novo Testamento Deus escolhe duas outras formas visíveis: batismo, dando sequência à circuncisão, e a Santa Ceia, mostrando o sacrifício agora de Deus em favor do seu povo, do Filho de Deus em favor do seu povo, como sinais da presença, da graça e da misericórdia do nosso Deus, para que nós possamos crer firmemente que nós somos perdoados através do sofrimento de Cristo e que fomos redimidos também juntos, assim com a morte de Cristo. Assim, a igreja nunca ficou sem sinais visíveis. A igreja sempre, o povo de Deus sempre teve sinal visível da presença de Deus em seu meio, ao ponto de se tornar assim algo muito especial para todos nós, e Deus certamente continua abençoando o seu povo dessa forma. Por isso, Lutero chama a palavra de Deus, que é o guia, que é o nosso farol, junto com o batismo e com a Santa Ceia, por isso que ele os chama de faróis que nos guiam, que nos levam para junto dos céus, para os quais nós olhamos como sinais confiáveis da presença de Deus entre nós. Eu trago uma pequena citação de Martinho Lutero, onde ele nos diz assim: podemos afirmar com certeza que onde a Santa Ceia, o batismo e a palavra estão, lá estão Cristo, o perdão dos pecados e a vida eterna. Com certeza podemos afirmar que em cada momento de culto, onde palavra e sacramentos estão presentes, ali Cristo está presente, de uma forma visível aos nossos olhos. E essa certeza nós temos porque ela vem da promessa do nosso Deus. E Lutero continua, ele diz assim: por outro lado, onde esses sinais da graça não estiverem presentes, onde eles forem desprezados pelos homens, não apenas não há graça, mas erros execráveis acontecem e os homens criam para si mesmos outras formas de culto, outros sinais. E se nós olharmos para os nossos dias, nós vamos ver o quanto que palavra, sacramento estão sendo deixados de lado e o quanto os homens criam para si outras formas de culto, outros sinais da presença de Deus, dos mais diversos possíveis, dentro do cristianismo e fora do cristianismo. E onde o povo cada vez mais está distante daquilo que foi deixado pelo próprio Deus, onde muitas e muitas vezes Santa Ceia é vista apenas como um ritual que lembra o que Jesus fez, como um pequeno símbolo, onde batismo é visto apenas como uma forma de se arrepender dos seus pecados e mostrar isso visivelmente, onde pessoas são batizadas inúmeras vezes, cada vez que troca de igreja, cada vez que se afasta e volta para a presença de Deus. Enquanto isso,
A palavra de Deus nos ensina de uma forma muito clara que existe um só batismo, um só Deus e uma só fé. Existe apenas uma vez um sacrifício que foi dado, e este sacrifício se torna nosso agora através do receber do corpo e sangue de Cristo, que, como o próprio Jesus diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Por que duvidaria eu disso? Por que eu, como ser humano, duvidaria disso? Mas sim, Satanás, com toda a sua astúcia, ele coloca no ser humano dúvidas quanto a estes dois sacramentos. Dúvidas quanto à veracidade da palavra de Deus e de quanto essa palavra de Deus é importante ainda hoje como farol. E não apenas hoje, mas durante toda a história da humanidade nós podemos ver que a palavra de Deus, quando ela é deixada de lado, quando o ser humano cria para si, segue os seus próprios desejos, ele cria para si uma série de outros deuses. Lutero, quando explica esse texto, mais adiante no comentário, ele cita exemplo de 3 povos. Ele diz assim: os gregos, por exemplo, cultuavam Apolo e outros falsos deuses. Os egípcios cultuavam o deus Anubis, Seraptis, cultuavam crocodilos, cultuavam o alho, a cebola, enfim, tantos outros amuletos que os egípcios tinham. Os romanos cultuavam Júpiter, Quirino, Vênus, tantos outros deuses que foram construídos por mãos humanas, mas que eram visíveis aos olhos dos homens. Por se afastar daquilo que Deus deixa como visível, o ser humano cria para si uma série de outros deuses. Quando a luz da palavra, esses sinais da graça, são deixados de lado, o homem começa a correr atrás dos seus próprios desejos, dos desejos do seu coração. E essas práticas de correr atrás daquilo que lhe agrada no momento de culto. Ah, mas eu gosto tanto que aconteça tal coisa no culto. Ah, mas eu acho que precisa acontecer tal coisa. Quando os nossos desejos se tornam mais importantes do que aquilo que a palavra de Deus nos revela, em especial no culto, nós estamos muito próximos de idolatrar falsos deuses e de nos afastar definitivamente da graça, da misericórdia de Deus por cada um de nós. E como nós vemos hoje pessoas que se afastaram, igrejas que se afastaram, teólogos que se afastam da presença de Deus, por não olharem para aquilo que Deus nos deixa como especial e por seguirem os seus próprios desejos. Lutero ainda acrescenta em outro momento, nesse comentário, ele diz assim: se nós tivéssemos, e agora falando da sua época, da época em que ele vivia, ele diz assim: se nós tivéssemos apreciado o batismo e a Santa Ceia como deveríamos, ou seja, como a presença real de Deus entre o seu povo, nós não teríamos nos tornado monges e nada teria sido ensinado na igreja sobre o purgatório, sobre o sacrifício da missa, sobre outras coisas horríveis que estavam sendo ensinadas em sua época. Mas, depois que a luz da palavra foi apagada, foi fácil forçar as pessoas a essas abominações, ou forçar essas abominações para dentro do coração das pessoas. Em outras palavras, Lutero diz que na sua época, assim como hoje e assim como tantos momentos, o diabo, o mundo e a nossa carne trabalham para nos afastar daquilo que Deus nos deixa, que é a sua palavra, que são as formas visíveis que Deus nos diz que Ele estaria em nosso meio, batismo e Santa Ceia, e faz com que agora nós acreditemos e seguimos uma série de outras crenças. Vejam a importância da Santa Ceia ser parte integrante do culto, pois ali é Deus quem nos serve. Nós não fazemos nada para Deus. É Deus que vem a nós para servir o seu povo. Portanto, que nós possamos sempre olhar através da palavra de Deus e perceber o quanto também Deus acrescenta nesta palavra, ou a esta palavra, sinais visíveis da graça, como o batismo, como a Santa Ceia, como eles sendo partes de um culto que agrada
a Deus, de um culto que é agradável aos olhos e aos ouvidos do nosso Deus. Que nós todos juntos possamos sempre nos unir em oração, juntar as nossas mãos e dar graças a Deus, por um dia Deus ter aberto os nossos olhos para enxergar o quão especial, o quão generoso Deus foi para com o seu povo, desde o princípio, com Adão, com Eva, com Caim, com Abel, com os sacrifícios, com Noé, dando o arco-íris e a sua família, com Abraão, dando a circuncisão, com tantos outros personagens, chegando até os discípulos de Jesus, chegando até nós hoje, passando pela reforma, passando por todos os nossos antepassados que trouxeram estas verdades até nós, e para que nós possamos hoje ser gratos por conhecermos um Deus que se revela em sua palavra e que de forma visível nos alcança nestes sacramentos. Quando nós viemos ao culto, nós encontramos a sua palavra, encontramos o seu sacramento, nós podemos ter a certeza de que nós estamos na presença de Deus. Por isso não deixe de vir à casa do nosso Deus, pois Ele é o nosso castelo forte, aquele que nos guarda, aquele que nos ampara sempre em todos os momentos. Pensem nisso e queremos louvar ao nosso Pai Celestial com a bonita canção escrita por Lutero intitulada como Castelo Forte. Hino bastante conhecido, cantamos ao nosso Deus, louvando a Ele. Investe
Como é bom podermos cantar hinos de louvor ao nosso Deus, em especial lembrar dessa canção tão bonita, com uma letra tão profunda, falando deste Deus que é o nosso castelo forte, o nosso Deus presente em todos os momentos e que nos guarda, mesmo que qualquer coisa venha a acontecer, como diz a última letra ou a última estrofe desse hino, mesmo que vierem roubar os bens, vida e o lar, que tudo se vá, pois o céu é a nossa herança. Assim cantamos ao nosso Pai Celestial e assim também estamos caminhando para o final do nosso momento de estudo e eu quero terminar este momento orando, falando com o nosso Deus. Amado Pai Celestial, graças e louvor nós te damos porque mais uma vez hoje estiveste conosco, abrindo para nós a tua santa palavra, nos ensinando e nos mostrando o quão especial são os dois sacramentos que tu deixastes para nós, para o teu povo, para que possamos ver e ter a certeza da tua presença em nosso viver. A presença essa que se torna visível tanto no batismo, na água, como no pão e no vinho, no sacramento da Santa Ceia. Tanto para o início da nossa vida, no nosso relacionamento contigo no batismo, para também a continuidade de todo o nosso viver, sempre sob a tua graça e o teu perdão na Santa Ceia. Que a tua palavra sempre abra o nosso coração e a nossa mente para que possamos crer nestas verdades e que estes sinais possam bastar a cada um de nós para termos a certeza de que temos um Deus misericordioso, um Deus que deu a sua vida em nosso favor. E agora nós recebemos parte desta vida ao receber o seu corpo e sangue. Também que nós possamos ter sempre a gratidão necessária por toda a obra que tu desenvolveste ao longo da história da tua Santa Igreja. Em especial no período da Reforma, queremos te ser gratos, pois trouxeste de volta a luz da tua Santa Palavra aos corações de tantos que desde então abrem a tua Santa Palavra, leem das tuas palavras e enchem a sua vida de fé para a vida eterna. Abençoe a cada um de nós, abençoe a cada um que está nos acompanhando neste momento, aqueles que ainda virão a ouvir este momento de estudo, acompanhá-lo, e que nós possamos ter sempre assim a certeza da tua presença em nosso viver. Em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós te pedimos e oramos. Amém. Muito obrigado a cada um de vocês que esteve conosco até agora, até esse momento, final do estudo. Quero agradecer de uma forma toda especial a todos vocês e também convidá-los a sempre estar aqui nas nossas atividades presenciais, em especial os nossos cultos. Nossos cultos são sempre nos finais de semana, aos sábados à tarde, 13 ou 15h30, 3 horas e 30 minutos, 15 horas e 30 minutos, isso, 20 horas da noite, 9 horas do domingo de manhã e 20 horas das terças-feiras. Nesse próximo final de semana nós temos os cultos alusivos à Reforma, então o culto sábado à noite também será transmitido, tanto no Facebook como no YouTube. Se você não puder estar aqui na nossa casa, quiser acompanhá-lo também das suas casas, o culto do sábado à noite é transmitido. Os grupos que estão colocados aqui são as formas de comunicação que nós temos aqui na nossa igreja e assim também alcançamos a todos vocês com a palavra do nosso Deus. Finalizo assim esse momento dizendo que a graça e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. Assim abençoe a cada um de vocês também neste momento e finalizamos com a última canção, que esta sim foi composta agora para os últimos 4 anos de vida aqui da nossa igreja, sobre o tema que nós estamos também ensinando em nossas comunidades luteranas em todo o Brasil. Cantamos assim a próxima canção. Essa não é tão conhecida assim, mas tem uma letra fantástica sobre permanecer firmes na palavra do nosso Deus. Vamos louvar a Ele, uma boa noite e até o final de semana quando nos encontramos aqui na casa do nosso Pai.
noite vem, quando os sonhos vão, confiar em si é lutar sem razão. Onde encontrar do caminho a luz, segurança e paz para o coração. Quando a noite vem, quando os sonhos vão, confiar em si é lutar sem razão. Onde encontrar do caminho a luz, segurança e paz para o coração. A palavra então vem nos ensinar o que Cristo fez ao se entregar. Sua cruz nos deu o caminho ao Pai. Sua graça faz nossa vida ter a razão de crer e de agir, para refletir seu amor ao servir. Firmes, sim, firmes em Jesus Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz. Firmes, sim, firmes na alegria e dor, com perdão e amor, sua graça nos dá salvação. O batismo traz de presente, ó Deus, essa fé que move os corações. Tanto amor assim enche o nosso ser, nos levando sempre a te adorar. Te pedimos, Pai, nos mantém de pé nesta comunhão que tu nos dás. No novinho e pão, tua ceia é perdão. É tão bom poder um ao outro amar, consolar também, testemunhar, caminhando rumo ao eterno lugar. Firmes, sim, firmes em Jesus Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz. Firmes, sim, firmes na alegria e dor, com perdão e amor, sua graça nos traz salvação. Sim, firmes em Jesus Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz. Firmes, sim, firmes na alegria e dor, com perdão e amor, sua graça nos traz salvação.